A pressão atmosférica nada mais é do que a força que o ar vai exercer sobre uma superfície. Até porque a definição de pressão é exatamente esta: a força ortogonal, né, que está sendo aplicada numa determinada superfície ou numa determinada área, se você preferir. Ao nível do mar, é bem comum a gente escutar, até rimou, que a pressão atmosférica ela vale 1 atm. Mas o que isso significa numa unidade que seja mais palpável para a gente de interpretação? 100.000 newtons por metro quadrado. Então, é uma força cujo valor é 100.000 newtons em 1 metro quadrado. Meus amores, para vocês terem uma noção disso, uma pessoa ela ocupa mais ou menos aqui uma área de 1 metro quadrado. Vamos desenhar isso para a gente visualizar melhor? Imagine que essa área aqui a qual a pessoa está em cima seja de 1 metro quadrado, beleza? Então, a força que as moléculas de ar vão exercer sobre a pessoa equivale a 100.000 newtons. Mas olha só, não é 100.000 newtons só de cima para baixo não, é dos lados também, até porque a pressão atmosférica é a força com que o ar exerce sobre a gente. E o ar vem em todas as direções, ó. Vem em todas as direções, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, remexe, rebola e, cara, é todas as direções. Só que você olha para esses 100.000 e você fala, será que isso é grande mesmo? Vou te dar uma dica. Converte isso aqui para como se fosse uma massa, né, sobre você, ali naquela região cujo campo gravitacional possa ser ali o valor que a gente conhece costumeiramente de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, se você pega ali a força-peso igual a mg e coloca na força-peso exatamente essa força, o valor dessa força de 100.000 igual a massa que você quer descobrir que seja equivalente, né, em valores a essa força, vezes a gravidade 10, então a massa vai dar 10.000 quilogramas ou então 10 toneladas. 10 toneladas é o que, meus amores? Um fofante? Um elefantezinho? Pode ser? Então um elefante em cima de você, de um lado, do outro, meu Deus do céu. A pergunta que vem à cabeça é, por que não somos então esmagados por essa pressão atmosférica? Já se parou para perguntar isso? Olha só, cara, que interessante, né? Cara, praticamente um elefante em cima dos lados, por que não somos esmagados então? E a resposta é surpreendente, meus amores. A resposta é maravilhosa. A resposta é simplesmente porque nós temos orifícios. Nós temos buraquinhos no nosso corpo. Eu não sei o que você pensou, eu não sei qual orifício você imaginou. Só que nós temos alguns. Nós temos o orifíciozinho aqui auricular, aqui na narebinha, a própria boca aberta. Então, tem uns outros aí também, não é verdade? Só que, galera, por que então não somos esmagados mesmo? Porque nós temos orifícios, nós temos cavidades corporais. E o fato de nós termos cavidades corporais significa que vai ter fluxo de ar de dentro para fora e de fora para dentro. O ar vai o tempo todo circular de dentro para fora, de fora para dentro, fazendo com que haja uma igualdade entre as pressões internas e externas. Então, simplesmente a gente pode escrever o seguinte: a pressão interna do corpo ela é igual à pressão externa ao corpo, né? No caso aqui seria relativo ao corpo mesmo, dentro, né? E externa, a gente está falando da pressão atmosférica. O problema é se a gente fosse tampado. Imagine você aí tampado. Gente, imagina se nós fôssemos tampados. Que loucura! Se a gente não tivesse orifício, por onde que a gente ia cagar? Meu Deus do céu, nem quero imaginar. Mas isso acontece com um experimento muito famoso, não sei se você já fez aí no seu colégio, na sua escola, que é o seguinte: você pega uma latinha de refrigerante, bebe o refri primeiro, tá bom? E depois deixa ela vazia e esquenta ela um pouquinho, pode ser ali no próprio forno, no fogão, né? Esquenta para você expulsar o ar que está aqui dentro. Quando você expulsar o ar que está ali dentro, a pressão interna à latinha vai ser reduzida, porque você está fazendo com que o gás se escape, uma parte dele pelo menos.
E aí com isso você vira essa latinha de cabeça para baixo, só que tampando ela antes. Então de novo, qual é o primeiro passo? Esquenta para expulsar o ar. Segundo passo, você tampa ela. Terceiro passo, nem precisa virar. Você já vai ver que nesse tampar aqui, cara, ela já vai começar a ser esmagada pela própria pressão atmosférica. Então basta 2 passos. Aquece para expulsar o ar, reduzindo a pressão interna da latinha. E tampa ela em seguida. Aí como a pressão externa vai ser maior do que a pressão interna, ela acaba sendo esmagada, né? Pressão externa, que é a atmosférica, maior que a pressão interna. Isso poderia cair no exame do Enem, beleza, galera? Então vai prestando atenção que agora a gente vai falar de uma outra parte interessante, a relação entre a pressão e a altitude. Sabemos que quanto maior for a altitude, menor será a pressão, já que nós temos menos gases conforme a gente vai aumentando a nossa altura. O gás vai ficando mais rarefeito em regiões mais altas, não é verdade? Sabemos disso. E se a gente faz uma viagem, por exemplo, quando a gente vai se deslocar-se muito rápido entre 2 pontos de diferentes altitudes, que é o que acontece quando a gente viaja de avião, quando a gente viaja de carro numa serra, quando o elevador vai muito rápido, isso pode acabar bloqueando momentaneamente o fluxo de ar pela cavidade auditiva, provocando aquela sensação dolorosa, né? Que algumas pessoas são até mais sensíveis, como por exemplo eu, que pode chegar até a sangrar, cara, é bizarro, tá? Só que isso aqui tem uma outra consequência muito interessante e a gente vai fazer uma questão que envolve isso. Muitas marcas de shampoos acondicionam o produto em embalagens plásticas dotadas com tampa de pressão. A figura a seguir ilustra uma cena não rara, que pode ocorrer quando uma pessoa volta de uma cidade praiana, como Rio de Janeiro, para uma cidade de maior altitude, como Belo Horizonte. Ao abrir a mala, o viajante se surpreende ao ver que a tampa do frasco se abriu, derramando shampoo sobre a roupa. A cena descrita anteriormente ocorre porque, durante a viagem, o ar aprisionado no frasco tende a ser... Aí, galera, o que acontece? Olha aqui, ó. Lá no Rio de Janeiro, a pressão interna do conteúdo líquido, que vamos chamar aqui de pressão do shampoo, ela é igual à pressão atmosférica. Beleza? Você acondicionou o líquido ali dentro, o shampoo, e as pressões são iguais, internas e externas. Só que quando você vai viajar para uma cidade de alta altitude, portanto menor pressão externa, vejam que aqui tem menos setas verdes indicando a pressão externa. Só que a pressão interna não mudou. Então a pressão interna vai ser a pressão externa. A pressão interna vai ser maior do que a pressão externa, verdade? A única coisa que mudou aqui foi a pressão externa. Aqui ela era igual à pressão interna no Rio de Janeiro. Fomos para uma região mais alta com menos gases, gás rarefeito, e aí a pressão externa diminui, fazendo com que a interna agora se torne maior. Então vai ter o extravasamento, derramamento do conteúdo líquido, que é o shampoo, por conta dessa diferença de pressão. O avião, ele vai o tempo todo fazendo a despressurização, ele vai igualando então essas pressões. Mas se essa mala não estiver no avião, isso não vai acontecer, obviamente, que foi o caso ali da nossa questão. E uma maneira de a gente tentar resolver isso, de acordo aqui com as alternativas, é a gente dando uma pressionada antes na garrafa. Porque quando eu aperto aqui, ó, quando eu apertar essa garrafa, eu vou expulsar um pouco ali, ó, do gás, né, que está ali exercendo pressão também. E ao empurrar então ele para fora, essa pressão do shampoo vai diminuir, a ponto de compensar durante ali a viagem e chegar aqui com uma pressão interna um pouco menor e ela igualar quando chegar a Minas Gerais, que é a cidade a qual ele se destinou, né? Então o nosso melhor gabarito aqui seria a letra B de Buenas. Então, ó, a cena descrita anteriormente ocorre porque durante a viagem o ar aprisionado no frasco tende a se expandir devido à redução da pressão externa naquela região de alta altitude. E o derramamento de shampoo poderia ser evitado, olha a solução, se o frasco fosse comprimido um pouco antes de ser fechado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo, quentinho, te preparando cada vez mais e melhor para o exame do Enem, cara. Valeu, um forte abraço e bons estudos!